Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Mobilidade Digital, que conta com o patrocínio da Dell. Gostaria de dar as boas-vindas a Márcio Lima Nascimento, coordenador de suporte e infraestrutura do HCOR, e a João Paulo Bruder, gerente de pesquisas da IDC Brasil. Durante os próximos 30 minutos, nós vamos discutir como a adoção de dispositivos móveis vem contribuindo para melhorar a gestão das empresas. E você, internauta, também pode participar. Envie sua pergunta aqui pelo YouTube. A gestão das empresas ganhou agilidade nos últimos anos, principalmente impulsionada pela maior adoção de smartphones e tablets no ambiente empresarial. Mas quais são as oportunidades e os desafios da mobilidade corporativa? E como as companhias podem tirar proveito disto? Um exemplo vem do Hospital do Coração, o HCOR, que, entre outras iniciativas, automatizou as informações da UTI pediátrica e no serviço de internação de cardiopediatria com o uso de dispositivos móveis. Márcio, conta um pouquinho mais sobre esse projeto. Bom, há algum tempo atrás, os nossos usuários de computação, eles usavam equipamentos que ficavam não móveis, né? Os usuários tinham que sentar à frente de um computador numa mesa e ali eles podiam usar as atividades que eles precisavam fazer. Com a mobilidade corporativa, a gente conseguiu criar uma rede sem fio e conseguimos disponibilizar para esses usuários o uso das mesmas ferramentas, só que em dispositivos móveis. Isso ajudou bastante os nossos colaboradores, porque eles passaram a ter a mobilidade total e poder fazer exatamente aquilo que eles poderiam fazer na frente de um desktop. Falando um pouquinho do mercado em geral, João, entre julho e agosto desse ano foram vendidos cerca de 9 milhões de smartphones e o número de tablets comercializados também não para de aumentar. Como a popularização destes aparelhos, ainda que no âmbito pessoal, contribui para essa adoção da mobilidade corporativa em projetos como o do HCOR? De fato, influencia sim, principalmente pelo fenômeno do Bring Your Own Device, né, que está bem em voga ultimamente, que é quando o funcionário ele quer, ou ele aceita, né, dependendo do caso, usar o seu próprio dispositivo móvel que ele comprou, ele pagou, é dele, para realizar tarefas corporativas. E isso é uma coisa que já acontece, é uma realidade. Nós temos pesquisas sobre isso e 58% das empresas sim permitem que os funcionários tragam seus dispositivos, acessem recursos de rede, acessem aplicações corporativas. Então, grande parte aí desses 9 milhões vão acabar consumindo recurso de rede das empresas como os do HCOR. No HCOR, pelo que eu entendi, os aparelhos foram fornecidos pela TI. Como a adoção desses dispositivos móveis vem mudando a rotina do hospital? E qual a importância de médicos e enfermeiros poderem acessar em tempo real as informações dos pacientes? O HCOR ele achou melhor, ele mesmo forneceu os equipamentos para os nossos usuários. A gente achou isso importante porque num equipamento nosso, a gente saberia que ele ia ter uma ferramenta de antivírus, ia ter um firewall, ia ter uma senha forte para administrador, a gente ia ter um filtro de conteúdo. Então, assim, a gente preferiu ter esse custo, mas oferecer para o nosso colaborador um dispositivo altamente seguro. Nós montamos uma rede apartada da rede corporativa, só para uso desses dispositivos, e hoje nossos colaboradores eles têm acesso às aplicações que eles precisam, no momento que eles quiserem, na hora que eles quiserem. Então, hoje, o nosso colaborador ele usa o equipamento que é do próprio HCOR, né? E para essa necessidade da UTI pediátrica, ele não precisa usar o equipamento dele. Na verdade, ele nem tem permissão para poder fazer esse tipo de uso. Então, a TI acaba colocando à disposição todos esses equipamentos. E como vocês fazem, por exemplo, com a vida da bateria? Ou como funciona para um médico que acabou de usar, vai ter que devolver, essa integração toda? A gente tem um número dobrado de equipamentos que realmente deveriam ser necessários. Então, enquanto a gente tem equipamentos em produção, trabalhando ali com os usuários, a gente tem equipamentos também fazendo carga de bateria, checagem de antivírus, esse tipo de coisa. Então, a gente tem um time que está responsável por isso. Esse time ele cuida da saúde dos equipamentos, para que quando o próximo plantonista precise de um equipamento para trabalhar, ele consiga ter um equipamento aí com condições de trabalho para toda a jornada de trabalho dele daquele plantão. João, falando ainda do mercado em geral, o que você tem visto
quais são os impulsionadores, o que levam as empresas a adotarem esses projetos de mobilidade corporativa? De mobilidade. O principal driver é, sem dúvida, a eficiência operacional. Você quer fazer o que você já faz, só que de maneira mais rápida, mais eficiente e, por consequência, redução de custo. Quando você faz o que você tem que fazer melhor, de maneira mais eficiente, você acaba reduzindo custos. Essa é, sem dúvida, o principal impulsionador. E você tem visto mais as empresas adotarem políticas de bring your own device, ou como no caso do HCOR, das empresas comprarem os equipamentos e fornecerem isso para a força de vendas ou a equipe de executivos? Acontecem as duas coisas. Tá. Acontece de a empresa comprar o device e entregar o device na mão do funcionário, o que dá um poder muito maior à TI. Quando a empresa decide fazer isso, ela está absolutamente dando as cartas. Eu quero que você use esse device, eu vou gerenciar, vou controlar, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Agora, quando a TI permite que o funcionário use o seu device, é importante que seja claro o que pode fazer e o que não pode fazer. Mobilidade corporativa é muito mais do que pura e simplesmente deixar ou não deixar o funcionário usar o seu dispositivo. Você tem toda uma série de elementos que compõem a plataforma, a política de mobilidade que tem por trás. Então, sim, acontece as duas coisas e eu não tenho números de pesquisas nossas, EDC, que comprovam isso, mas eu tenho certeza que se você fizer uma pesquisa, como nós fizemos, com as empresas e perguntar, você permite que os funcionários usem seus dispositivos? Eu encontrei 58% diz que sim, permite. Mas se você for, certeza, se você for atrás dos funcionários e perguntar, você acessa as aplicações, mesmo sem TI estar sabendo, você vai encontrar um número maior. Eu diria da ordem de uns 80%. Porque eles acabam entrando na rede Guest, por exemplo, acabam sem TI saber, acabam consumindo recursos de rede. Aproveitando que você falou da rede, imagino que no HCOR, para vocês proporcionarem isso para médicos, para o corpo da UTI, você teve que preparar a infraestrutura de TI. Eu queria que você contasse o que foi feito e na parte de internet, da rede de telecom interna de vocês, imagino que vocês devem ter tido que modificá-la para deixá-la mais robusta, porque tem uma troca de imagens de alta definição, por exemplo, ultrassom. Primeiro a gente teve que mapear quais aplicações teriam que ser acessadas por esses usuários. Esse foi o primeiro grande desafio nosso. A gente fez um trabalho de triagem, conseguimos identificar que aplicações seriam necessárias. Tá? Depois desse trabalho, a gente criou duas redes apartadas. Uma rede wireless corporativa e uma rede do tipo guest, para você poder acessar a internet, redes sociais e tudo, para qualquer um. Então, assim, são duas redes logicamente e fisicamente separadas. Então, por exemplo, esses tablets hoje que a gente usa, eles estão na rede corporativa. Essa rede corporativa ela é uma rede monitorada, então, por exemplo, apenas equipamentos confiáveis e cadastrados podem acessar essa rede, e o perímetro dela é muito pequeno. Então, por exemplo, apenas as aplicações que nós mapeamos podem ser acessadas por essa rede. E essa rede ela cresce à medida que a gente precisa. Então, por exemplo, nós adquirimos mais equipamentos porque o corpo de médicos aumentou. Então, a gente vai adquirir mais equipamentos. Esses equipamentos vão ser preparados pela própria TI do HCOR, com antivírus, com atualizações, com senhas fortes de administrador, esse tipo de coisa. E depois ele é direcionado para a equipe de médicos, a equipe assistencial que vai usar. A rede Guest é uma rede que a gente permite que alguns usuários possam usar os dispositivos deles. Mas aí essa rede ela também tem fio de conteúdo, mas o usuário final ele pode fazer algumas coisas que na rede sem fio corporativo ele não pode fazer. Então são basicamente duas redes diferentes. Uma existe uma liberdade maior e a outra existe uma restrição maior. Você falou bastante das aplicações. Quais são as aplicações que os médicos podem usar? E você teve que, por exemplo, modificar o equipamento, porque eu imagino que eles devam usar muita imagem, que veio de um exame de ultrassom, por exemplo, ou que eles querem avaliar como está o quadro do paciente. Existe uma orientação, usa o tablet para fazer tal tarefa, depois usa um desktop, como funciona isso na prática? Os desktops, isso é conhecido por todos, eles têm um poder computacional muito grande.
Então, assim, por exemplo, ver uma imagem de PET-CT, por exemplo, você vai ter muito mais detalhes se você usar uma workstation para fazer isso, né? Mas, por exemplo, para ver só o resultado desse laudo, você pode usar um tablet, pode usar aí um ultrabook. Como a Dell flexibiliza a configuração do equipamento, então, quando a gente fez a primeira grande compra desses equipamentos, a gente preferiu exagerar na configuração para garantir que todas as aplicações que a gente roda vão executar bem, e quando essas aplicações elas forem atualizadas lá na frente, aquele mesmo equipamento vai continuar servindo para essa população de colaboradores. Nós temos uma pergunta da audiência, uma pergunta do Danilo. Muitos projetos de mobilidade estão baseados nas soluções de computação na nuvem. Como definir quais aplicações podem ser hospedadas? Eu gostei muito de uma coisa que o Márcio falou agora. Ele disse que eles mapearam quais aplicações deveriam ser acessadas. E eu acho que, Danilo, a resposta vai bem em linha com o que o Márcio falou. Aplicações podem ir para a nuvem, como podem ficar on-premises, né, no data center do cliente, ou pode ter uma solução híbrida. O que vai definir essa questão, na nossa percepção da IDC, é justamente a análise do processo. O que você acha por que você iria colocar essa aplicação na nuvem? Qual que é o benefício? Qual é o malefício? Então, você tem que pesar os prós e os contras. Via de regra, o que mais se analisa, se olha, são questões de segurança e escalabilidade. Porque se é uma aplicação que você não vai crescer muito, vai ser sempre o mesmo número de usuários. Por exemplo, médicos, são 50 médicos, talvez chegue a 60. Ou talvez não vale tanto a pena ir para a cloud. Como, por exemplo, força de vendas, que você tem uma startup com 5 vendedores e de repente pode ter 500 no ano seguinte. Aí sim já tem muito mais fit com cloud. Então, eu acho que parte dessa análise que você tem que fazer mesmo. O que deve ir para a cloud é aquilo que tem que ser acessado de maneira mundial, né? Eu defendo o seguinte: se o dado que eu tenho não precisa ir para a internet, ele não precisa ser acessado, ele tem que ficar dentro de casa. Então, vai para a cloud aquilo que realmente precisa e não vai aquilo que realmente eu acho que não é necessário. Queria pegar como gancho para fazer uma pergunta para você, João Paulo, o que o Márcio tinha comentado desse uso de diversos aparelhos. Então, qual a sua recomendação para as empresas, por exemplo, na hora de desenhar o projeto de mobilidade corporativa? O que pensar para uso de celular, uso de smartphone, uso de tablet, uso de desktop? Porque cada um tem a sua aplicação, né? É verdade, correto. Inclusive, muito boa pergunta. Nós contemplamos isso em nossa pesquisa de Enterprise Mobility. Nós elencamos várias perguntas, né? E uma delas é assim: do seu budget para o próximo ano, você pretende investir mais em smartphone ou mais em tablet? Ou como se distribui esse budget? E a resposta é que é 4 vezes mais para smartphone do que para tablet. A maior parte é para smartphone. E nós fomos esmiuçar isso. Por que você pretende gastar mais com smartphone menos com tablet? Quais são os motivos por trás disso? E acaba caindo na aplicação. Quer dizer, qual a aplicação que você vai usar? É uma aplicação de força de vendas que você quer que tire pedido enquanto eles estão na rua? Então ele tem que preencher um formulário maior, mais contínuo, com mais campos. Para esse tipo de aplicação, um tablet vale mais a pena, porque a tela é maior, você tem acesso a mais informações, histórico do cliente, status de estoque, esse tipo de coisa. Agora, a aplicação mais comum de todas é e-mail. E para e-mail, as pessoas preferem responder do smartphone. Você usa as duas mãos para digitar, ele é mais móvel, entre uma série de outras vantagens. Então, o que vai definir qual aplicativo, qual device que você vai usar, acaba sendo qual aplicação que você quer que seja utilizada nesse device. E além da aplicação, eu acho que também é o tipo não de profissional ou de cargo que a pessoa comenta, o serviço que ela vai fazer, né? Se é uma pessoa que vai para a rua, para campo, se é um executivo que quer acessar dados, um balanço da empresa, ali numa reunião, isso também tem que ser levado em conta, né? Certamente, seguramente. E é importante a gente levantar que mobilidade corporativa não necessariamente são aplicações super complexas que têm integrações com 1000 coisas.
pode ser uma coisa mais simples. Por exemplo, time de campo, equipe que faz manutenção de elevadores, um exemplo de cabeça. Ele pode ter uma aplicação super simples, que é, chegou no seu destino? Sim, não. O síndico te recebeu? Sim ou não? Quando termina, o serviço foi efetuado? Sim, não. Depois que ele respondeu tudo, sim, então vamos para o próximo endereço que a equipe tem que se deslocar é tal. E pronto, não precisa ter acesso ao banco de dados e sequencial ou nada tão complexo assim. E o uso dos devices vai depender do perfil de quem vai estar utilizando esse device, obviamente, como Um outro aspecto extremamente importante é com relação à segurança da informação, né? Queria saber o que vocês fizeram e o que as empresas, de uma maneira geral, têm que focar no que se refere à segurança da informação quando colocam em prática um projeto de mobilidade corporativa, ou o que vocês fizeram também no HCore. As informações da corporação, elas são da própria corporação. Então, assim, o usuário X, ele não pode achar que, porque ele está usando o equipamento dele, ele tem poder de usar aquela informação do jeito que ele quer. Então, assim, acho que a primeira coisa que tem que ser feita é blindar o seu dado, né? Então, a sua informação, a informação da empresa, ela tem que ser preservada. As pessoas que recebem autorização para usar essa rede, eles têm que, pelo menos, eu acho que tem que ser dessa maneira, ele tem que receber um documento formal, ali vai ter as regras do que ele pode fazer, as regras do que ele não pode fazer. Ele tem que acordar aquilo como ciente, tem que assinar a lápis, a caneta e entregar isso para o órgão competente. Eu acho que não tem como escapar dessa burocracia, isso é uma coisa importante, porque dados é uma coisa, dado corporativo é uma coisa muito importante. Por exemplo, lá no hospital, a gente trata com informação de paciente. Eu não posso permitir de maneira alguma que essa informação vaze de alguma maneira. Então, eu preciso realmente blindar a informação para que um usuário não use aquilo de uma maneira imprópria. O segurança sempre foi pessoas, processos, tecnologia, é um tripé ali complicado, né? Sempre tem um eixo mais fraco. O que vocês têm recomendado? Eu concordo plenamente com o que o Márcio falou. De fato, tem que existir esse documento. E existem ferramentas que ajudam as empresas a gerenciar e a controlar isso. Mas você sempre precisa da boa-fé do funcionário, do seu empregado que está acessando essas informações, né? E, por exemplo, os sistemas de Mobile Device Management, MDM, que é a sigla conhecida, eles gerenciam o device e se, por exemplo, eu tenho um device, um dispositivo que é meu, e eu acessei uma imagem de um paciente que eu salvei no meu dispositivo e eu perdi esse dispositivo num táxi. Essa ferramenta vai permitir com que eu apague totalmente todo o conteúdo desse smartphone que foi perdido no táxi. Entretanto, eu vou apagar tudo que tiver no smartphone. Eu vou apagar o dado que é da empresa, mas vou apagar também a foto do filho do colaborador. E aí, eu posso fazer isso? Eu posso apagar esse conteúdo que não é meu, que não foi eu quem gerei? Então, o funcionário que aceita esse termo de compromisso, ele tem que estar ciente de que isso pode acontecer e que ele tem que ter a guarda desse dispositivo e da informação que não é sua que está ali dentro. É super importante. Principalmente no caso do Bring Your Own Device, né? Porque eu acho que quando o dispositivo é da empresa, acaba sendo relativamente mais fácil esse entendimento, né? A gestão acaba sendo mais fácil porque você tem menos elementos para serem gerenciados. A gente tem uma pergunta, outra pergunta da audiência. Se você quiser fazer pergunte, comente aqui no espaço, mande a sua pergunta pelos comentários do YouTube. A Lívia pergunta, o ideal seria a empresa proibir os funcionários de usarem a rede Wi-Fi com seus dispositivos pessoais, se a gente estiver falando aí de melhorar ainda mais a segurança? Vocês acham que proibir é o caminho ou não adianta proibir? Eu acho que não, mas deixa o Márcio explicar. Eu acho que tudo tem que ser bem esclarecido. Tá. Então, assim, se for permitido o usuário, né, o nosso colaborador, a usar a rede sem fio para navegar, para fazer seja o que for, ele tem que saber que ele pode, mas com restrições, né? Ele tem que estar ciente de que o equipamento é dele, é posse dele aquilo lá. Mas o que ele está fazendo, ele está representando a empresa. Então, eu acho que tem que ficar bem claro a regra do jogo.
ele tem que saber o que ele pode fazer e ele tem que saber também o que ele não pode fazer. E eu acho que tem que ter casos de penalização quando as regras não foram respeitadas. Eu prefiro ser um pouco mais radical, mas acho que é assim que a gente consegue proteger melhor as nossas corporações. Né? E deixar clara, né? Quer dizer, essas regras elas precisariam ser incluídas numa política de RH ou política de uso, de tem que política ser uma coisa de bem uso. clara para ficar fácil para todo mundo ter acesso àquilo que eles assinaram, àquilo que eles concordaram. As empresas têm feito isso? Infelizmente não, na prática elas não têm feito. De 4 empresas, 3 correm todos os riscos inerentes de Bring Your Own Device. Não colocam, ou seja, não colocam os devices em plataformas de MDM ou de MAM, que é meio que uma evolução, é Mobile Application Management, onde você gerencia não somente o dispositivo, mas também as aplicações que podem ser acessadas e ser rodadas desse dispositivo. Via de regra, é mais comum encontrar uma empresa que corre os riscos do que uma empresa que faz a correta e adequada gestão de tudo o tempo todo. Falando de uma outra parte dos projetos de mobilidade corporativa, é preciso ter um engajamento dos funcionários. Senão o seu projeto, se não tiver essa última interface, não dá certo. Como foi no hospital? Teve resistência de médico, enfermeiro? Eles abraçaram a causa? Como foi? Bom, como todo projeto inovador, a gente teve que fazer um trabalho de convencimento. Né? Foi um trabalho árduo, mas o que a gente pôs para os nossos colaboradores foi o seguinte: a sua vida vai ser facilitada, porque você vai ter acesso às informações de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida. Como a gente teve que digitalizar muita coisa, informatizar muita coisa, a gente conseguiu também tirar proveito de cruzamentos de informações. Então, esse cruzamento aumentou a segurança da recuperação do nosso paciente. E quando a gente falou isso, né, é o nosso paciente que vai ganhar com a mobilidade, essa causa ela foi abraçada por todos e hoje todo mundo que precisa usar está usando, está tirando proveito e está gostando da tecnologia. Cruzamento de que sentido? Porque hoje está na UTI e no centro de cardiopediatria. Cardiopediatria, isso. Por exemplo, um paciente ele pode ter uma reação com o medicamento, né? E isso, historicamente, ele tem que ficar guardado. Então, por exemplo, se um paciente teve um problema com a medicação, o hospital tem que saber disso e garantir que isso não vai acontecer de novo. Por menor que tenha sido o impacto com a saúde do paciente, isso tem que estar registrado em algum lugar, no prontuário do paciente. Quando o médico tentar prescrever aquilo, vamos imaginar que tem um segundo médico que tentou prescrever a mesma droga, ele tem que receber um aviso na hora: esse medicamento para esse paciente é proibido. Entendi. Então, assim, como tudo saiu do papel e passou a ser informatizado, eu tenho dado à minha disposição. Eu posso cruzar informações da maneira que eu quiser. E isso melhora e aumenta ainda mais a saúde do meu paciente. Eu vou ter um prontuário mais seguro, né? Eu vou ter uma manutenção da saúde do meu paciente muito maior, que é o que a gente mais preza no Hospital do Coração. Vocês pretendem expandir o projeto para as outras áreas? Fez sucesso? Quer dizer, existe esse pedido nas outras áreas para expansão? Sim. Os usuários que não são móveis, eles sentem falta quando eles trabalham em áreas que têm mobilidade. Então eles falam: isso aqui seria legal na minha área, porque eu poderia ter tal coisa. Então, assim, existe sim esse desejo dos usuários que trabalham de maneira fixa de também poder tirar proveito da tecnologia móvel. João, como você tem visto as empresas trabalharem essa parte cultural para engajar para as novas tecnologias? Eu tendo a crer que com mobilidade, como as pessoas já usam os dispositivos no dia a dia, talvez a barreira seja menor. A parte de política de uso é mais difícil? Como que? Eu não diria que mais difícil, mas elas têm que fazer parte, né? Essa motivacional pessoal, de fato, é a pergunta de $1 milhão, né? Todo mundo quer saber. Eu acredito que a estratégia tem que focar também no benefício para o usuário também, e não somente na empresa. Né? Quando é o caso de médicos, no caso do Márcio aqui do HCOR, parte-se do princípio que o médico quer o melhor para o paciente. Então, esse cruzamento de, olha, você pode estar prescrevendo uma droga que já refletiu histórico negativo no passado.
É um bem para o médico, que não vai errar, e é um bem para o paciente, cujo objetivo do médico é atender bem o paciente. Mas muitas empresas do mundo corporativo, mais cold business, isso pode não ter essa benevolência, essa atitude positiva. Então, o que eu sugiro que as empresas que estão nesse processo foquem na aumento da eficiência para o funcionário. Né? O que vai ser bom para você? O que você vai ganhar com isso? Né? Qual menos papelada você vai ter que preencher? Qual tempo de eficiência você vai ganhar que vai refletir ao seu benefício e não somente à empresa? Né? E eu acho que tem que fazer parte de uma estratégia maior, de um plano global. Não adianta só você chegar e falar, olha, agora pode acessar tal aplicação, ou então agora tem esse tablet, tem esse smartphone, você tem que fazer isso desse jeito e daquele outro. Ele tem que fazer parte de como a empresa inteira se posiciona e utiliza a tecnologia. Acho que o segredo é equilíbrio. E você falou de não ter papel, e você também havia comentado, Márcio, mas não ter papel implica em aumentar bruscamente a capacidade de storage, de armazenamento dessas informações. O que vocês fizeram? A gente teve que, primeiro, antes de começar a digitalizar tudo isso, a gente teve que fazer uma continha, não foi simples, né? Não tem uma Nada regra, é simples, né? Não tem uma regra simples para poder fazer esse tipo de cálculo. A gente teve que primeiro expandir muito o nosso storage, para garantir que, sei lá, nos próximos 2 anos, a gente poderia gerar muita informação e aquela informação ia ser hospedada de uma maneira organizada, segura, por aí vai. Então, assim, trocar um papel por uma imagem não é uma coisa fácil, principalmente porque aquela imagem vai gerar dado que vai entrar em estatística, que vai entrar em cruzamento e por aí vai. Então, assim, tivemos um trabalho pesado de aumentar o storage, primeiro de fazer essa continha, né? Entender o quanto seria esse aumento para depois realmente efetivar aquele aumento e depois sim liberar toda essa digitalização, essa informatização que a gente fez. O desafio foi bem grande, mas foi um negócio bem gostoso, porque hoje a gente vê tudo rodando, tudo funcionando, os nossos colaboradores felizes com o que eles estão podendo utilizar, né? Então, assim, para a gente o troféu foi ver o feedback deles, dizendo que tudo que eles precisam ter à mão, na verdade na ponta do dedo, eles estão conseguindo ter. A gente falou da parte de armazenamento, né? Falando dos projetos de mobilidade corporativa, armazenamento, cultura, segurança, engajamento, rede. Esqueci de alguma coisa? O que vocês têm visto e qual é a recomendação que vocês fazem para uma empresa que está de pequeno, de médio, de grande porte, que hoje eu acho que isso é unânime, né? Toda empresa caminha para isso, se já não adotou, está em vias de... Qual é a recomendação de vocês? Bom, eu recomendaria que vocês adotem mobilidade corporativa, porque o ganho de eficiência é elementar, é dito e certo. Existem passos que você pode ter, você pode fazer para ser mais efetivo nessa sua estratégia. Entretanto, eu não quero ser um advogado do mal, mas mesmo que você execute mal a sua estratégia de mobilidade corporativa, você vai ser mais eficiente do que se você não a adotar. Nas pesquisas da IDC, o que vocês têm visto nos últimos 5, 10 anos, 5 anos para cá, não vamos colocar um período muito longo, as empresas têm abraçado mais? Sim, têm abraçado mais. Em 2013, a média de adoção de mobilidade corporativa no Brasil é de 29%, isso pensando em todas as forças de trabalho, tá? Tanto o perfil gerencial, como o perfil de vendas e as equipes de campo. E a nossa expectativa é que para agora, o próximo estudo de 2014, que vai sair em mais umas 2 semanas, é que esse número seja ainda maior. Um percentual maior de empresas vai estar adotando protocolos de mobilidade corporativa e também aumentando o número de pessoas abrangidas, ou seja, cada vez mais pessoas vão ter tablet, smartphone e acesso a aplicações móveis. Márcio, depois do projeto, né, que foi bem sucedido, o que você teve de dificuldade, o que você recomenda para as empresas que estão começando? Bom, eu acho que não existe uma receita de bolo para responder essa pergunta, né? Eu acho que o que tem que ser feito é o seguinte: antes de disponibilizar, você precisa entender o que tem que ser disponibilizado. Então, assim, primeiro olha para o que você tem,
ver o que você realmente precisa disponibilizar e, na medida do possível, liberar isso de uma maneira bem gradativa, para você ir testando, ir ganhando os usuários, até que você expanda isso para tudo que realmente for necessário. Mas, mais uma vez, disponibilize aquilo que realmente precisa ser disponibilizado. Entenda o que a empresa quer com o projeto, né? Não é fazer por fazer, né? Exatamente. Fazer por fazer não é legal. É fácil, mas não é nada legal. Mapeamento de processos e análise do que você quer mobilizar e para quem, para qual perfil de funcionário, qual permissão que ele vai ter, se ele vai ter permissão de fazer tal atividade somente no wireless ou também quando ele estiver de casa, esse tipo de resposta você ter. E até entender o que vai ser, como a empresa vai fornecer os dispositivos, qual parte pode ser com o dispositivo do funcionário, tendo as políticas corretas, né? É uma seara complicada. É um projeto bem complicado, mas ele, bem implementado, ele vai te poupar muita dor de cabeça no futuro. Muito obrigada. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim e eu gostaria de agradecer imensamente a participação do João Paulo e do Márcio do HCore, João Paulo da IDC. E também agradecer o patrocínio da Dell, que tornou possível o nosso bate-papo de hoje, que estará disponível no YouTube, no canal do IT Solutions da Info.